Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Interiores e Sustentabilidade. E, como prometido, às quintas-feiras eu ponho um vídeo aqui para os profissionais em design da arquitetura, ou você também que é profissional que presta serviço e quer aprender mais. Bom, hoje eu trouxe para você sobre o briefing. Por quê? O briefing tem muitas dúvidas e quando a gente vai pesquisar na internet ou referências, vem uma confusão de informações e muitas vezes o briefing não sai como a gente imagina. E isso acarreta vários problemas no futuro, no desenvolvimento de um projeto ou no desenvolvimento de uma consultoria. Por isso, eu trouxe algumas dicas aqui de como fazer um bom briefing, de como você usar essa ferramenta tão importante que nós profissionais temos em mãos e que precisamos realmente trabalhar com ele de uma forma correta para que a gente consiga o maior número de informações. Mas antes de começar, eu quero te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo e deixa seu like, é muito importante para eu saber que você curtiu o vídeo. Se você quiser também, eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais amigos e familiares também, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos entender que o briefing, o que é o briefing? É uma ferramenta, é uma entrevista que a gente faz com um cliente. O briefing não necessariamente é no início, fim, meio, ele pode ser em todos os momentos, porque quanto mais informações a gente receber do cliente, melhor é para desenvolver o projeto, tá? Então, são conversas que você vai ter com o cliente, uma entrevista inicial, um bate-papo, que você vai coletando informações do que ele precisa, do porquê ele está te contratando, qual é o serviço que você vai oferecer para ele. Então, vamos entender um pouquinho essas etapas do briefing para que você tenha uma ferramenta adequada e você consiga desenvolver um projeto adequado e, principalmente, resolvendo o problema que ele tem, tá? Nós, prestadores de serviço, principalmente os designers e arquitetos, nós somos considerados prestadores de serviço para resolver problemas, porque o cliente te procurou porque ele tem um problema, ele tem uma parede com infiltração, ele tem uma sala que ele quer repaginar, tem uma área externa que ele quer reformar, ou ele quer construir do zero, então ele sempre tem um problema, e nós, profissionais, temos que resolver esse problema, tá? Então, por isso, a gente desenvolver um bom briefing vai facilitar no discorrer da proposta, do projeto, o que você vai oferecer para o cliente para suprir essas necessidades dele e também trazer projetos bem adequados e funcionais conforme o cliente deseja, tá bom? Por isso, o briefing, ele é uma ferramenta, é utilizado por vários profissionais, tá? Ele pode ser para qualquer área, ele vem mais da área da publicidade, mas também é utilizado por designers gráficos, por designers de interiores, por arquitetos, por engenheiros, por várias áreas de prestação de serviço. Para quem trabalha com marketing, também pode utilizar essa estrutura de briefing para fazer uma entrevista com a empresa ou com um profissional que ela vai prestar serviço, tá? Então, essa ideia do briefing é trazer o maior número de informações, você coletar o maior número de informações numa entrevista, num bate-papo, tá? Então, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês algumas dicas de como a gente desenvolver um bom briefing. O que precisa conter nesse briefing, tá? Essa é a hora, por exemplo, você vai ter uma primeira entrevista com o cliente. Essa é a hora de você coletar um bom número de informações que ele possa te dar. Então, eu sempre dou a dica para os meus alunos e para os profissionais que eu converso. Não fale, deixe o cliente falar. Ou façam, conforme vocês forem conversando, conforme vocês forem trocando informações, você faça perguntas chaves para que realmente você consiga tirar dele o maior número de detalhes e informações daquele assunto. Por exemplo, ele vai querer reformar o quarto dele. E aí ele vai falando, porque eu chego à noite, ou porque eu tenho, né? Ele vai contando a história ali, eu preciso de um descanso, eu gosto de ler livro, eu não gosto de TV na sala, ou eu gosto de assistir filme no quarto, desculpa, eu não gosto de TV no quarto. Isso aí você vai coletando informações. E conforme ele vai falando, você faz perguntas chaves para você aprofundar nesse detalhamento do que ele está te falando. Então, fale menos de você e como profissional e deixe o cliente à vontade para falar mais, tá? Então, ele é um documento que ele não pode ser considerado estático, por exemplo. Ele não é como um contrato. Você fechou, assinou as partes, ok, você engaveta e guarda. Não, o briefing, ele tem movimento, né? Ele todo o tempo está ali sendo alterado. Porque você tem uma primeira entrevista com o cliente para oferecer o seu serviço. Aí você pode ter outra entrevista, fazer outro briefing ou acrescentar informações numa segunda conversa que você vai ter com o cliente. Terceira conversa, quarta, quinta e assim sucessivamente. Então, você vai movimentando, você vai trazendo informações para esse briefing, tá? Então, ele não é um documento estático. Você pode ir
sempre trazendo mais informações para ele, tá? E não é só na primeira reunião. Então, você vai elaborar o briefing e mais inicial para você ver qual é o tipo de serviço que você vai prestar, até para você poder fechar o contrato. E depois você marca uma nova reunião com ele e faz mais um briefing mais detalhado, tá? Marca um café, vai ali trocando informações e aí você vai aprofundando. Eu não indico você fazer questionários, por exemplo, briefings com perguntas e respostas. Por quê? Quando você limita o cliente a fazer perguntas, por exemplo, você gosta de colorido? Ele vai falar para você, não, mas de que cor que ele gosta? Então, você vai ter que ir fazendo perguntas chaves para poder ir tirando isso do cliente. Então, as chances de você receber, dentro de um questionário, perguntas como sim e não, é muito grande. E isso vai fazer com que o cliente não se abra com você. Vai fazer com que você não tenha as informações corretas para receber essa informação. Por exemplo, você vai perguntar para o cliente: você tem animal de estimação? Sim. Mas qual animal? É um gato? É um cachorro? É um coelho? É um papagaio? É um periquito? Que tipo de animal você tem? Onde ele fica? Ele dorme no sofá, ele tem a caminha dele, ele fica dentro de casa, ele é de porte grande, fica na área externa. Como é a sua relação com esse animal, com esse bichinho de estimação? Por quê? Porque a gente precisa pensar, a gente vai fazer a sala para o cliente. A gente precisa, ele dorme, ele fica ali dentro da casa, é um apartamento, é um cachorrinho de porte pequeno, por exemplo, ele deita no sofá, a gente precisa de um tecido com mais praticidade para o cliente poder manter ele limpo. Né? Ele deita no tapete, esse tapete vai ser de felpudo, ele vai ser de uns nós mais curtinhos, para ser mais fácil de limpar, ele vai ser aquele tapete de algodão. Então, tudo isso são informações que a gente precisa. E quando você elabora um questionário e fecha esse questionário, as chances do cliente não se abrir com você é muito grande. Então, ele vai sempre responder sim e não. E isso não vai te ajudar na hora de desenvolver o briefing, tá? Então, se você quiser fazer perguntas, faça perguntas mais iniciais e depois você vai aprofundando. Mesmo assim, faça uma reunião com o cliente, aprofunde mais nessas informações que ele te respondeu, se ele tem ou não animal de estimação, se ele gosta ou não de colorido, e você perguntar qual é o estilo que você gosta, muitas vezes o cliente não identificou o estilo dele. Você, como profissional, precisa identificar. Né? Paleta de cores, tudo isso precisa ser o profissional a identificar no cliente. Por isso, a gente está ali resolvendo um problema para ele, tá? Então, eu não indico que você pegue questionários prontos e desenvolva perguntas e vai limitar demais as respostas do cliente, tá? Se for fazer, só iniciar. Outra coisa, quanto maior o número de informações que você conseguir extrair do cliente, que você conseguir conversar com ele, melhor é o projeto. Mas acontece que muitos clientes não são muito de conversar. Ele pode ser uma pessoa mais séria, mais fechada, mais reclusa e não gosta de conversar sobre informações da sua vida pessoal, do seu hobby, da sua rotina, do seu dia a dia. São informações que realmente o profissional precisa. Então, o que acontece? Você precisa realmente ir aprofundando e ir pescando, a gente fala, né? Você ir observando para tirar esse maior número de informações do cliente para fazer o seu projeto, tá? Então, você tem aquela história do cliente, né? Você melhorar o dimensionamento, estender essas necessidades, a história do cliente. Então, você precisa ir buscando essas informações junto a ele, tá? Maior otimização você vai ter quando você consegue o maior número de informações. Por quê? Porque as etapas do projeto vão fluir com maior tranquilidade. Então, você não vai parar naquele momento de criação e falar assim, nossa, mas agora eu não sei se ele tem isso, ou ele tem o bichinho de estimação, ou ele gosta de plantas, ou ele é alérgico a algum tipo de tecido, a poeira. Eu não tenho essa informação. Então, você acaba parando o seu processo de criação para ter essa informação com o cliente. E quando você fica todo o tempo perguntando as coisas para o seu cliente, isso pode acabar trazendo um pouco de irritabilidade para ele. Poxa, ela não vai parar de me perguntar coisas da minha vida? Então, por isso, você marcar uma, duas, três reuniões com ele para aprofundar essas informações e trazer um maior número de informações para o briefing é melhor do que você ficar o tempo todo perguntando para ele, tá? Então, você vai mitigar o seu tempo, você vai melhorar o seu desempenho, o seu trabalho ali para desenvolver projetos, tá? Você vai ter menos trabalho por isso. Então, você já vai ali com o seu sentido de criação. Quando você vai buscando informações com o cliente, você já vai pensando, então eu vou pôr esse tecido. Então se ele tem animalzinho de estimação, eu vou pensar nisso. Mas ele quer um paisagismo. Então eu já vou pensar nessa planta, um gramado. E aí você vai anotando essas informações também para te auxiliar no seu processo criativo.
tá? Então, você já vai desenvolvendo ali mais ou menos um processo de criação que vai te auxiliar no desenvolver do seu projeto. Então, com maior número de informações corretas, há menos chance de retrabalho, por exemplo. Então, quando você tem um briefing mais assertivo, você evita lá na frente, na hora que você desenvolver o seu projeto, de ter que refazer a sua proposta, porque muitas vezes faltou informações no briefing, e aí você vai apresentar a sua proposta para o cliente vira e fala assim, não, mas não era isso que eu estava pensando, ou tipo, não, eu não gosto dessa cor, você colocou lá um tom alaranjado, um amarelo, um verde, e fala, não, mas eu não curto essa cor. Então, por isso, a gente precisa do maior número de informações, porque isso vai evitar que você tenha retrabalhos, que você fique perdendo tempo refazendo projetos e refazendo seu processo de criação, tá? E aí você evita também que o cliente que você faça projetos mais parecidos, porque quando você não consegue entender o que o cliente deseja, você não consegue trazer essas informações para o briefing, a chance de você acabar copiando um projeto, ou dele trazer referências para você, é muito maior. Não que isso não possa acontecer, tá? O cliente pode trazer informações para você, pode trazer referências. Mas quando ele percebe que você não está entendendo o que ele quer, o que ele deseja, ele começa a buscar por informações. Pode ser no Pinterest, pode ser no YouTube, pode ser em qualquer fonte de informações da internet e acabar enviando para você. Você tem que acabar copiando essas informações, você copiar projetos, tá? Porque ele vai falar, mas eu gostei desse aqui, ó, por que você não faz igual? E isso acontece muito, tá? Por mais que a gente ache que é uma coisa que não acontece, mas acontece sim. E a gente precisa cuidar disso, tá? E lembrando que você não precisa ficar se julgando porque você não acertou de primeira. Você fazer uma ou duas alterações nos seus projetos, desde que não seja no executivo, mas seja ali no anteprojeto ou na proposta inicial, é normal, tá? A maioria dos profissionais, todo profissional passa por essa mudança. Alguma coisinha pequena ou outra que vai ali, vai ter que mudar, uma alteração, não tem problema, não se julgue, não se critique por isso, é normal, tá? Faz parte realmente do desenvolver do seu processo de criação. E é muito difícil a gente acertar de primeira. Se acertou, ok, você fez um ótimo briefing, você entendeu o que o cliente desejava, você entendeu o que o cliente precisa, quais foram as necessidades e você supriu essas necessidades e resolveu o problema dele. Ótimo, perfeito. Mas se não aconteceu, não se julgue, não se critique, tente novamente, busque mais informações com ele e faça a sua segunda proposta, tá? É normal. E lembrar sempre, cada projeto é único. Então, por isso, eu sou contra de você fazer um questionário pronto e sempre enviar aquele questionário. Por exemplo, a internet hoje facilita com que a gente atenda clientes de outros estados, de outras cidades e até mesmo de outro país. E se você tem um questionário inicial pronto que você envia para o cliente, como eu falei, que seja de forma inicial e depois você marca uma reunião pelo Meet, pelo Zoom, alguma plataforma para que vocês possam conversar, tá? Para você aprofundar nesse questionário. Então, se você ter esse questionário pronto e enviar para todos os clientes, não é o legal, porque cada cliente é especial. Cada cliente é único, cada projeto é único. Por quê? Porque tem regiões diferentes do nosso Brasil, tem regiões diferentes nos estados, clima muda muito, a cultura muda. Então, você focar somente no questionário pronto pode acabar te atrapalhando, tá? Então, que seja feito somente, como eu falei, inicial. E aí você marca para ir aprofundando. Então, cuidado com essas informações muito fechadas que vai vir do cliente, tá? Se você for desenvolver um questionário, marque reuniões presenciais ou online com o cliente para você aprofundar essas informações sempre. Vai te auxiliar muito no desenvolver do seu projeto, da sua proposta de criação, tá? E aqui para finalizar, se você vai desenvolver um questionário, ou na hora também que você está conversando e que você está desenvolvendo ali o seu briefing, essa conversa com o cliente, faça perguntas abertas. Ou seja, faça uma pergunta que seja mais ampla para que o cliente possa vir afunilando para te responder. Por exemplo, se você perguntar para ele, você gosta de colorido? Aí o cliente vai falar assim, não, eu não gosto de coisa colorida, eu gosto de coisa mais tranquila, mais calma. Aí você tem que ir afunilando com ele. Mas você gosta de uma paleta de cores mais neutra? Você gosta do branco, do off-white, do bege? O que você acha do terracota? E aí você amplia para ele poder ir afunilando essas informações para você,
tá? Por exemplo, como eu falei dos animais de estimação, sim, quais animais? E aí ele vai afunilando as respostas para você e fique mais específico. O problema de questionários prontos, como eu falei, são as informações muito limitadas. Então, por isso você precisa abrir mais essas perguntas para ele poder trazer informações. E vai acarretar problemas futuros. Então, para você evitar esses problemas futuros no desenvolver da sua criação, do seu projeto, e lá, principalmente no executivo, que você já está indo para o processo de obra, faça reuniões de perguntas abertas e um bate-papo, realmente troca de informações. Você pode até, se ele não te responder, se ele for mais fechado, você fala assim, mas eu não curto muito tudo branco. O que você acha disso? Eu gosto, tem sensação de limpeza, ou não, realmente eu gosto de uma cor ali mais alegre. Tudo isso precisa ser levado em consideração, tá bom? Bom, eu espero que isso te auxilie para você desenvolver um bom briefing. Lembre-se sempre de conversar, bater papo, marcar um café, se for possível, mesmo que seja online. Fala, vamos marcar um café da tarde, tá? Para você poder trazer essas informações para o seu briefing e que vai, com certeza, o cliente ficar muito mais satisfeito com o que você vai desenvolver para ele, tá? Se for para você prestar serviço, por exemplo, de social media, de marketing, para engenharia, para arquitetura, você também pode usar essa estrutura, tá? Lembrando que aí, se for para uma área comercial, você tem que trazer mais informações, por exemplo, do marketing da empresa, da logo, as cores que ele já segue, tá? É um pouco diferente do residencial. Você precisa focar um pouco mais na marca que o cliente já tem para você trazer para os seus projetos, tá? Então, você pode usar essas ideias de briefing para você desenvolver qualquer entrevista para qualquer prestação de serviço, tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Obrigado por você que ficou até o final. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Não esquece de deixar o seu like para falar que você curtiu. Compartilhe esse vídeo com amigos, com colegas de trabalho e com familiares. Não esquece de se inscrever se você não se inscreveu no canal. Se inscreva, clica no sininho aqui embaixo para ativar a notificação, para receber, para saber sempre que sair um vídeo novo. E te convido também a assistir o vídeo sobre contrato de prestação de serviço, se você não assistiu. É só clicar aqui em cima, você vai ser direcionado para o vídeo, tá bom? Obrigado por você que ficou até o final. A gente se vê no próximo vídeo.